qualificados para viver uma vida abençoada. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso: eu já estou qualificado para receber a minha herança em Cristo. Aleluia! Agora você pode profetizar isso para a pessoa que está do seu lado: você já está qualificado ou qualificada para receber a herança, para viver a herança, para desfrutar da herança que o Senhor tem para a sua vida. Aleluia! Em nome de Jesus. Amém, gente? Colossenses capítulo 1. Eu não vou ler toda essa passagem, mas a gente começou essa série com base em um versículo de Colossenses, no capítulo 1. E eu vou fazer um resumo para você do que diz Colossenses 1, de 1 a 8, do versículo 1 ao versículo 8. Colossenses capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8, nos diz que a palavra da verdade do Evangelho chegou a nós para produzir fruto na nossa vida. O Evangelho chegou ao seu coração para que na sua vida seja produzido fruto, para que você seja uma pessoa frutífera para Jesus, para Deus. E para que esse fruto se espalhe pelo mundo afora. E isso começou a acontecer, diz a palavra em Colossenses 1, de 1 a 8, desde o dia em que nós fomos instruídos e passamos a entender a graça que existe na verdade do Evangelho. Meu convite é que você leia essa passagem, depois em casa, com calma, para que você veja tudo isso que eu estou explicando para você de forma resumida e compactada aqui, de Colossenses, do versículo 1 ao versículo 8. Quando eu leio esse início do Evangelho, o início de Colossenses, dizendo que no momento em que fomos instruídos e tomamos conhecimento, entendimento da graça que existe na verdade do Evangelho, nós passamos a produzir frutos compatíveis com esse Evangelho, frutos compatíveis com essa verdade. E esses frutos precisam e devem se espalhar. Mas esses frutos não acontecem, é incrível isso que Paulo diz, e a gente lê e muitas vezes não enxerga, não consegue interpretar o texto. A Bíblia fala que essa produção de frutos, ela começa quando nós compreendemos, quando nós entendemos a graça que há na verdade do Evangelho. Não basta ouvir boas pregações, é preciso compreender a verdade da graça que há no Evangelho, para que nós possamos produzir exatamente o tipo de fruto que Deus espera que a gente produza. Ou seja, a falta de entendimento sobre a graça bloqueia a produção plena de fruto na sua vida. Então, o que o diabo tenta fazer e faz? Ele tenta não simplesmente impedir a pregação do Evangelho, mas ele tenta bloquear o seu entendimento, para que você não compreenda a verdade da graça e não produza os frutos que Jesus quer que você produza. Alô? Paulo afirma então que ele orava pela igreja, e essa é uma daquelas orações que eu digo que tem repercussão pela eternidade, porque essa oração Paulo fez pelos colossenses, mas ela continua ecoando e sendo respondida por Deus na sua igreja. É uma oração pela igreja de Jesus Cristo e não simplesmente pela igreja de Colossos. Amém? Paulo diz aqui que ele orava pedindo a Deus que houvesse um transbordar de pleno conhecimento da vontade de Deus. Um pleno conhecimento da vontade de Deus. Por quê? Porque tendo esse transbordamento de um pleno conhecimento no coração de cada um de nós então dessa maneira poderíamos viver de modo digno e agradável a Deus. Podemos viver de modo digno e agradável a Deus, frutificando em boas obras, crescendo cada vez mais no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com poder, segundo a glória do Pai, e sendo aumentados em perseverança, em paciência, e tudo isso acontecendo, tendo como base e como fruto
E essa é uma base que também se repete como um fruto, tendo como base e como fruto a alegria. O evangelho não produz no coração daquele que crê tristeza, angústia, depressão, mas produz alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Produz em nós alegria. E que tudo isso, Paulo então resume tudo, dizendo que tudo isso deveria acontecer mesclado com ações de graças. Mesclado com ações de graças ao Pai. E essas ações de graças, elas deveriam ser dadas ao Pai, ou elas devem ser dadas ao Pai de modo contínuo, de modo constante. A pergunta é, por que devemos dar graças a Deus de modo contínuo e constante? E Paulo dá a resposta para essa pergunta. Ele diz nesse texto de Colossenses que nós damos graças, devemos dar graças de forma contínua e constante a Deus, porque Ele nos tornou dignos, Ele nos tornou capazes, Ele nos capacitou, Ele nos qualificou para desfrutarmos da herança que foi concedida a nós pela obra da cruz. Foi concedida aos santos que estão na dimensão da luz de Cristo. E eu disse aqui, algumas semanas atrás, e repeti na semana passada, que todo cristão nascido de novo está na luz. Não é um lugar aonde eu entro e por algum motivo eu saio. É um lugar onde eu entro e eu permaneço, independente de circunstâncias, independente de obras. Eu permaneço na luz porque eu sou salvo. Amém. Aleluia! Eu não estou na luz hoje e amanhã saio porque errei, pisei na bola, vacilei. Eu entrei na luz para não sair mais. Amém? Eu entrei na luz de Cristo, é uma dimensão, é um lugar, é um reino, o reino da sua maravilhosa luz. Paulo diz que nós somos transportados, transladados, transferidos das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Ou seja, o reino da luz é o reino de Deus, aonde eu e você somos cidadãos. Então eu não sou cidadão hoje, amanhã deixo de ser. Eu sou cidadão do reino de Deus e ponto. A pergunta crucial é, o que é que nós precisamos fazer para ter acesso a essa herança? E eu falei sobre isso aqui algumas semanas atrás. O pastor Jorge Daltro, na semana passada, falou sobre isso aqui. Sobre a questão prática do que fazer para desfrutar da herança. A herança eu já tenho. O direito à herança eu já possuo. Você e eu já possuímos. E eu forcei você aí a fazer uma coisa que eu detesto fazer. Eu detesto quando fazem comigo. Quando eu estou sentado aí e alguém diz assim, alguém aqui em cima... Fale para a pessoa que está ao seu lado. Ô raiva. Eu tenho horror. Mas eu mando você fazer. Aliás, é contrário à Bíblia, porque Jesus disse, faça aos outros aquilo que você quer que façam a você. E eu convidei você a fazer hoje pela manhã. Diga para a pessoa que está ao seu lado, você já está qualificado para desfrutar da herança que Jesus conquistou para você. Eu convidei você a dizer primeiro para você mesmo, eu já estou qualificado. E eu vou convidar você para fazer isso de novo. Diga assim, eu já estou qualificado para desfrutar da herança que foi conquistada para mim por Cristo na cruz do Calvário. Eu já estou qualificado. O que eu preciso fazer agora? Eu falei de 4 coisas aqui que você precisa fazer. Crer, tomar conhecimento, dar graças, desfrutar. Crer, tomar conhecimento, dar graças, desfrutar. Crer, tomar conhecimento, dar graças e desfrutar. Você pode repetir junto comigo? Crer, tomar conhecimento, dar graças, desfrutar. É importante nós gravarmos isso. O que eu preciso na prática para desfrutar da herança que já foi conquistada para mim em Cristo Jesus, por Cristo Jesus? Crer, tomar conhecimento, dar graças, desfrutar. Você pode repetir sem que eu diga? Isso tem que ficar
gravado, marcado no nosso coração. Crer, tomar conhecimento, dar graças, desfrutar. Já estão sabendo melhor do que eu, amém. Crer, tomar conhecimento, dar graças e desfrutar. Vamos ver cada ponto desse aqui. Crer. Primeiro deles, crer. Prática, eu preciso crer. E eu creio, mesmo antes de saber o que me cabe nessa herança. Crer envolve uma coisa chamada confiança. Eu creio em Deus porque eu confio em Deus. Se eu confio em Deus, então eu creio. Em Deus e na sua palavra. Alô? Eu creio e eu confio. Eu creio mesmo antes de saber o que me cabe nessa herança. Eu ainda não sei tudo o que me cabe nessa herança. Mas daquilo que eu sei, eu creio. E aquilo que eu ainda não sei, eu creio. Do mesmo modo. Porque Deus é fiel. Porque Deus é bom. Eu creio independentemente do que dizem as circunstâncias e os sentimentos. Circunstâncias mudam. Sentimentos se alteram, muitas vezes, em questão de segundos. Já teve essa experiência de você estar assistindo um filme e de repente vem uma cena tão tocante, tão dramática que você começa a chorar? Mas no segundo seguinte, acontece alguma coisa super engraçada e você, do choro, começa a rir. Sentimentos mudam em questão de segundos. Circunstâncias também mudam muitas vezes em questão de segundos. E eu creio, independentemente do que dizem as circunstâncias ou os sentimentos. Eu creio mesmo em meio às dores da vida. Por isso, eu me recuso a murmurar. Porque a murmuração é uma confissão de fé negativa. A confissão de fé, ela pode ser positiva ou negativa. E a murmuração é uma confissão de fé negativa. É uma profecia do pior. Você está entendendo isso? Quando você diz, eu sou mesmo um azarado, você está profetizando o pior para a sua vida. Eu não tenho que dizer que eu sou sortudo ou que eu sou azarado. Eu tenho que profetizar, eu sou um abençoado. A murmuração é uma profecia do pior. E a murmuração ela gera desânimo, ela gera dúvida. E o que é pior, a murmuração gera uma dúvida, um desânimo que é contagiante. Você já percebeu isso, que desânimo é contagiante? Alegria também é contagiante. Fé é contagiante. Mas a murmuração gera um clima de desânimo e de dúvida. Eu creio. E continuo crendo. Mesmo diante das possíveis perdas. Porque eu confio que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 28. O apóstolo Paulo diz o seguinte, nós sabemos. Ele não diz, nós achamos, há uma possibilidade. Não, ele diz, nós sabemos. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso, eu sei. Aleluia! Eu sei. Sabemos que todas as coisas, não algumas, não a maioria delas, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Levante uma das suas mãos e diga isso, eu fui chamado. Deus tem um propósito na minha vida. Aleluia! Nós fomos chamados, Deus tem um propósito na sua vida, e Ele diz, nós que sabemos, que temos um propósito, que fomos chamados, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Essa palavra, esse verbo cooperar, no grego é sunergeo. Sunergeo, se escreve sem GU, se escreve direto, parece que está escrito sunergeo, mas é sunergeo. Sunergeo é um verbo, é uma palavra grega que gera, por exemplo, no português, a palavra sinergia. O que é sinergia? Sinergia é o ajuntamento de forças que cooperam para uma mesma finalidade. Ok? Quem é que já empurrou carro alguma vez aqui na vida? Uau, todo mundo com carro velho, olha só.
Hoje em dia a maioria dos carros estão transicionando para carros automáticos. Mas no tempo do carro de manual, carburador, de vez em quando dava um problema qualquer e o carro só pegava se empurrasse. Deixa eu ver de novo aqui quem já empurrou carro alguma vez. Levanta a mão bem alto para a gente ver aqui. Aleluia, oh meu Pai. Pergunto eu para você uma coisa. Se você empurrar o carro sozinho, você consegue empurrar? Consegue, eu já empurrei carro sozinho. Você custa para sair do lugar. Daqui a pouco ele começa a ir, não começa? Você vai. Mas se vier mais alguém para ajudar, o que você está fazendo quando você começa a empurrar um carro sozinho e vem mais uma? Você está fazendo uma sinergia, juntando a sua força com a força daquela outra pessoa. Se vierem mais 2, ajuda muito mais, hein? Se vierem mais 3, 4, 5, se você tiver que carregar um peso e você carrega aquele peso sozinho, é uma coisa, mas se vier mais alguém e ajudar a carregar o peso, começa a aliviar, você começa a usar menos, você precisa usar menos força, porque está vendo ali uma sinergia, juntando forças para cooperar para uma mesma finalidade, que é empurrar o carro, que é levantar o peso, ok? É um princípio de física. E essa palavra que aparece aqui, todas as coisas cooperam, sunergeo, ou seja, elas começam a se juntar, e o somatório delas gera uma sinergia, que vai cooperar para um propósito, que está lá na frente. Então veja bem o seguinte, se você fizer conta de matemática, e você for além daquela matemática mais, daquela aritmética mais simples, de apenas fazer conta de somar e diminuir, e você começar a incluir números negativos, você faz 1 mais 1, mais 2, menos 1, mais 3, menos 2. E você sabe que quando você tem o positivo, você acrescenta, quando tem o negativo, você remove, e no final você tem um número. Então, 2 mais 2, menos 1, mais 3, menos 2. Bom de matemática! Aleluia! Ainda bem que você foi dando a resposta, porque eu não saberia que eu sou ruim de matemática. Estou brincando, pelo menos essa conta aí eu saberia fazer. Mas você está entendendo que numa conta desse tipo, você não tem só números positivos, tem também negativos, mas no final você tem uma resposta, você tem um resultado. Na vida nós temos fatos positivos e fatos negativos, mas quando tudo isso é somado, para nós que temos um propósito, um chamado, isso coopera para o nosso bem. E eu quero deixar para você algo muito claro nessa manhã. Eu quero deixar isso muito claro para você nessa manhã. Nessa soma de positivos e negativos, em Cristo, no final o número sempre é positivo. Porque numa conta matemática dessa você pode fazer 2 mais 2, 4. Menos 2, 2. Menos 2, 0. Menos 2, menos 2. Menos 2, menos 4. Menos 2, menos 6. Mas em Cristo o resultado sempre é positivo. Não é que Deus impeça de haver os negativos no meio da conta, mas no final tudo coopera para o nosso bem. No final, tudo vai cooperar para o bem. Por isso, amém. Por isso eu coloquei aqui uma outra versão, de Romanos 8, 28, que é a versão fragaliana. Ou seja, eu peguei várias versões, eu não inventei isso aqui, eu fui concluindo por outras versões, por olhar para o original. Fui para o original grego, peguei palavras e fui trazendo as definições e fiz essa outra versão de Romanos 8, 28, que ficou assim: nós estamos certos, seguros e confiantes que todas as coisas que a vida possa nos apresentar, sejam positivas ou negativas, acabam atuando num somatório sinérgico, cooperando para o benefício daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito que o Pai Celestial estabeleceu para cada um deles antes da fundação do mundo.
propósito de Deus para mim e para a sua vida não foi estabelecido no momento em que você aceitou Jesus. Não, o propósito de Deus para mim e para a sua vida foi estabelecido antes da fundação do mundo. Amém? E os eventos da vida, sejam eles positivos ou negativos, acabam atuando num somatório sinérgico, cooperando para o benefício daqueles que amam a Deus. Quem é que já fez musculação aqui alguma vez na vida? Quem é que continua fazendo? Olha só, 20% de quem levantou a mão já fez. Você precisa fazer. Não dá para largar, não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Se você nunca fez, vai fazer nessa manhã. Quero 4 homens aqui em cima comigo. Quer dizer, quando eu falei homens, falando homens, é 1, é 2, é 3, levanta e vem para cá rápido. Voluntariamente. Vem aí, Tom. Tira a máscara e sobe. 1, 2, 3, já foi, 4. Beleza. Vamos começar aqui a fazer rosca bíceps. Rosca bíceps. Tem 10 quilos cada um desse aqui. 10 quilinhos. Tom, que é o mais fortão aqui? Não, pastor. Você vai começar. Vamos lá. Pode pegar aí. Não cai não, segura. Não, aqui. Segura. Segura aí. 10zinha. Só 10. É 1. Conta a gente aí. É 2. É 3. É 4. É 5. É 6. Gostei da ideia. Vai a 20. É 8. É 9. É 10. Bom, tua irmã que pediu. É 12. 13. 14. 17. Ainda quer mais? Quer mais? Beleza? Agora vamos pegar o mais magrinho. Vamos ver o que dá aí. 10zinha. Ao mesmo tempo, gostei. É 2. 3. E ainda faz sorrindo. Uau! Tá leve? Não tá. Tá bom. Mas fez sorrindo. Gostei. Legal. Tem outro aqui, massa bruta. Vamos lá, fazer tranquilo, isso aí vai ser mole. Vamos lá. Pode ser, você que sabe. Esse é marombeiro. É 9 e 10. Daí para dar. Não, é mole, né? Tranquilo. Vou fazer até um... Ih, rapaz, tem um levantamento de ombro, esse aí é mais complicado. Com 10 quilos de cada lado é brabo. Aí é duro. Aí dói. Aí vai. Esse aí é... Vamos finalizar aqui. Nosso cameraman de palco. Fica à vontade. Chegou a balançar o bichinho, ó. E 10. Já vai mais. Ainda deu beijinho no ombro, ó. Eu beijinho na esposa ali. Legal. Ok, já malharam, pode descer. Como é? A câmera é mais leve, né? Quem que já fez musculação aí alguma vez? 3, 4, 5, 6. Já fez musculação? Pode ir contando. Já puxou um ferro desse assim pesadão? 10 quilos em cada braço? Passear um pouco, né?
culto abençoado. O quê? Tá começando a ficar difícil. Tá não. Tá não? Por enquanto tá mole. Jorge Dalto. Tô só te olhando. Tá contando aí? Hã? Quanto? Ah. R$39. 40 agora. Deixa eu perguntar para você uma coisa. Você já fez musculação? O pessoal veio aqui e fez. Quando você faz musculação, a ideia é que os músculos que você está trabalhando, que eles cresçam, que eles se desenvolvam. Você viu aqui o pessoal fazendo. A pergunta que eu faço para você é o seguinte: quando você tem a gente fez aqui um movimento que tem uma fase positiva e uma negativa. Quando é que o músculo cresce? É na positiva ou na negativa? Na negativa. Quer dizer que quando você pega e você tem uma resistência, você faz uma força danada para trazer, mas o efeito completo, positivo, que traz crescimento, acontece quando a fase negativa. Inclusive os professores, eles orientam você na academia do seguinte: você puxa com vontade, mas deixa descer devagar, que é para o músculo sofrer, que é para você sentir a tensão. Quando ele vai para a fase negativa, você está entendendo que você desfrutar das fases positivas da vida é uma coisa maravilhosa, mas você cresce para valer, é nos momentos da descida, é nos momentos da fase negativa. E muitas vezes a gente se queixa, não entendendo que no final das contas, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E a gente imagina que tudo coopera. O que coopera? É quando eu tenho positivo. Não dá para ter só fase positiva. A vida não permite que você só tenha fases positivas. Existem fases positivas e existem fases... Salomão falou a respeito disso. Há tempo de abraçar, mas há tempo também de soltar e deixar de abraçar. Há tempo de paz, mas também existe tempo de guerra. Existe tempo para tudo. Existe tempo para tudo. E a gente não consegue viver uma vida onde só tenha positivo. Quem tenta criar os seus filhos só dando a eles o positivo, tentando evitar os negativos, não está criando um cidadão que vai dar certo. Está criando uma pessoa mimada que vai dar errado pra caramba na vida. Porque não sabe ouvir um não. Não sabe ver as dificuldades e se conformar em dizer: cara, agora não dá para comprar aquele brinquedo. Agora não dá para fazer aquele tipo de coisa que eu gostaria, aquela viagem, ou ter aquele tipo de carro que eu gostaria. Agora não dá, mas com paciência eu vou chegar lá. Com paciência, aprendendo a ter paciência. Nós falamos aqui sobre o resumo de Paulo, em capítulo 1 de Colossenses, onde ele fala sobre paciência, longanimidade, que vai resultar mesclada com ações de graças, que vai resultar em fruto para a nossa vida.
vai resultar em fruto para a nossa vida. E é nesse contexto que Paulo fala sobre todas as coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não entendo tudo que eu passo. Eu não suporto, não gosto, não faço questão de passar por lutas e sofrimentos. Mas a vida é assim. Alô? Mas eu preciso me tocar, eu preciso me ligar. No final das contas, se há um negativo acontecendo na minha vida, é porque lá na frente Deus tem muito mais positivos, porque o somatório, no final das contas, vai ser positivo. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Segunda coisa, tomar conhecimento. Conhecimento do quê? Do que me foi concedido gratuitamente. Eu preciso sair da ignorância. Eu não posso me conformar, me acostumar e achar que está tudo certo por conhecer tradições, por conhecer, porque eu sou membro da igreja. Eu já falei isso aqui. O fato de você ser membro da igreja diz alguma coisa, mas não diz tudo. Você pode estar na igreja, ser membro de uma igreja e ainda assim não ser nascido de novo. Ser membro de uma igreja não faz de você um cristão genuíno, da mesma forma que se você pegar malas e se mudar para o McDonald's, você não vai virar um hambúrguer. Se você pegar suas malas e se mudar para a garagem do seu prédio, você não vai virar um carro. Você precisa de transformação. O evangelho, religião, se trata de conformação. Evangelho se trata de transformação. Eu preciso tomar conhecimento do que me foi concedido gratuitamente. Tomar conhecimento daquilo que consta no testamento que declara o que me foi dado. Eu preciso ir à Bíblia e encontrar as promessas, porque elas correspondem à boa, perfeita e agradável vontade do Pai para a minha vida. É algo que eu preciso fazer. Não é algo que eu faço por você, ou que você faz por alguém. Só você pode ir à Bíblia e buscar conhecer as promessas de Deus para você. E quando você está conhecendo as promessas, você está conhecendo a vontade boa, perfeita e agradável de Deus para você, para a sua vida, para a igreja do Senhor Jesus. Em terceiro lugar, eu falei que nós precisamos aprender a dar graças. De que modo? Continuamente, constantemente. Dar graças é um exercício. E como todo exercício, precisa ser praticado. Exercitado de forma intencional. Intencional. Independente de circunstâncias ou de sentimentos. Eu não dou graças a Deus porque consegui comprar um carro novo, porque consegui comprar um carro zero somente. Eu dou graças a Deus quando eu consigo comprar o carro novo, quando eu consigo um apartamento novo, uma casa nova, quando um sonho se realiza, mas eu não deixo de dar graças a Deus quando eu estou passando pelo negativo. Quando eu olho para a conta bancária e ela está no vermelho, eu não deixo de dar graças a Deus quando, na verdade, o carro que eu estou dirigindo, ele é muito mais velho do que eu. Eu não deixo de dar graças a Deus quando as circunstâncias estão contra tudo aquilo que eu pensava, tudo aquilo que eu imaginava, tudo aquilo que eu estava imaginando no meu coração. Não, eu continuo dando graças a Deus. Eu preciso crescer. O convite de Paulo em Colossenses 1 é que nós cresçamos em ações de graças. Ou seja, aprender a dar graças a Deus em toda e qualquer circunstância. Presta bem atenção no seguinte. Eu não agradeço a Deus pelos problemas. Eu agradeço a Deus apesar dos problemas. Porque eu confio que aquele problema é temporário. Mas o propósito de Deus para a minha vida é eterno. O teu problema tem dia e hora para acabar. Ele já saiu da fábrica do inferno com prazo de validade. É preciso que a gente entenda isso. Apesar dos problemas, eu sei que Deus é a meu favor e que Ele vai me dar vitória. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso, eu sei que Deus é a meu favor
E Ele vai me dar vitória. Aleluia! Em quarto lugar, eu preciso aprender a desfrutar da herança. E eu desfruto da herança pelo uso da fé. Crer, tomar conhecimento, dar graças, desfrutar. Eu preciso tomar... como é que eu desfruto da herança que eu descobri? Eu já criei, eu já tomei conhecimento, eu já comecei a dar ações de graças, mas como é que eu exercito a minha fé? Eu preciso aprender a exercitar a minha fé. E o exercício da fé começa pela minha confissão de fé. Confissão de fé. Eu confesso, eu declaro, eu profetizo sobre a minha própria vida. Eu confesso, eu declaro, eu profetizo sobre a minha família. Eu confesso, eu declaro, eu profetizo sobre as minhas finanças. Eu confesso, eu declaro, eu profetizo sobre a minha saúde. Eu confesso, declaro e profetizo tudo aquilo que Deus já declarou para mim na sua palavra. Amém, gente? Eu preciso aprender a utilizar esse recurso que é a ferramenta número 1 do exercício da fé, a confissão de fé. A confissão de fé. Você vai ouvir muita gente na internet, no YouTube, em tudo quanto é canto, criticando a doutrina da confissão de fé. Mas eu preciso que você entenda que quem inventou isso, ou quem nos ensinou isso, não foi um pastor, não foi um profeta, não foi alguém do Antigo Testamento, não foi o apóstolo Paulo, não foi o apóstolo João, não foi o apóstolo Pedro. Quem ensinou para nós sobre confissão de fé foi Jesus Cristo em pessoa. Eu afirmo a vocês, se vocês disserem a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, aquilo que você tiver dito é o que você vai receber. Quem diz isso, ou é doido varrido, ou é alguém que tem muita confiança e sabe que é Deus e que essa é a vontade boa, perfeita e agradável de Deus para a vida de cada um daqueles que crê. Quem disse isso não foi um vizinho, um amigo, alguém que estuda a Bíblia e concluiu isso de forma indireta, vendo certos versículos, palavra no grego, no hebraico. Não, Jesus disse claramente, diretamente para todos nós. Se você disser, ele não disse, se você orar a respeito do monte, se você jejuar diante do monte, não, se você falar ao monte, se você disser ao monte, falar com o problema, disser ao problema com autoridade, saia daqui e vai-te embora. Entenda bem o seguinte, gente, eu não menosprezo oração, mas nem tudo na vida se resolve com oração. Muitas coisas na vida se resolvem com confissão de fé. Agora veja bem o seguinte, toda e qualquer maldição que conste na Bíblia ou fora da Bíblia, toda e qualquer maldição que conste ou na Bíblia ou fora da Bíblia, que possa ter sido transmitida a você por meio de herança familiar, ou que foi imposta por um pecado cometido, ou por um trabalho de feitiçaria. Pastor, fiquei descobri, pastor. Veio na minha casa um profeta, a gente orou junto. O profeta teve um discernimento que tinha um retrato meu, enterrado, depois lá de São Gonçalo. Estava enterrado na boca de um sapo, costuraram o retrato na boca do sapo e botaram junto lá uma maldição com vela preta e vermelha, uma vela Flamengo, tinha farofa, tinha um frango, botaram na boca do sapo, costuraram a boca do sapo, enterraram a minha foto na boca do sapo. E agora eu entendi por que as coisas não estão dando certo na minha vida. Não, as coisas não estão dando certo na sua vida porque você está focando na boca do sapo. Tira o teu olho da boca desse sapo. Para de pensar nesse sapo. Não vá lá depois de São Gonçalo para desenterrar nada. Porque se ainda que alguém tenha feito um trabalho de feitiçaria contra a sua vida, contra os seus negócios, para que você venha à falência ou até mesmo morra, essas maldições já não podem nos atingir, já não podem nos alcançar,
Porque de acordo com Gálatas 3:13, Jesus se tornou a maldição no nosso lugar. Gálatas 3:13 diz que Jesus se tornou a maldição para que nós recebêssemos pela fé, pelo uso da fé. No que você tem fé? Na palavra ou na feitiçaria? No que você tem fé? Na palavra ou na boca do profeta que disse que tem um trabalho enterrado não sei aonde, bababá, com foto na boca do sapo e tal? Aonde você coloca a sua fé? Essa é a resposta crucial. Por outro lado, toda e qualquer promessa de bênção, de vitória, de cura, de progresso, de prosperidade, esteja essa promessa no Novo Testamento ou no Antigo Testamento, ela pertence a nós, faz parte da nossa herança em Cristo, porque foi conquistada por Jesus na cruz do Calvário em nosso favor. Aleluia! Vou repetir isso aqui. Eu vou repetir para você botar isso no seu coração. Toda e qualquer promessa de bênção, de vitória, de cura, de progresso, de prosperidade, esteja essa promessa no Antigo Testamento, esteja ela no Novo Testamento, pertence a mim e a você, pertence à igreja do Senhor Jesus, aqueles que foram chamados por Deus, que têm um plano e um propósito, que foi fundamentado, escrito, pensado, planejado por Deus antes da fundação do mundo, foi conquistado em Cristo para nós, faz parte da nossa herança, foi conquistado por Jesus na cruz do Calvário. Pertence a mim e a você. E bote isso no seu coração. Todo ensino que é contrário a isso deve ser desprezado e jogado fora imediatamente. Você não pode ficar pensando, será que o pastor tem razão? Mas aquele outro pastor falou que esse problema na minha vida é uma maldição hereditária por causa do meu avô, do bisavô, do tetravô, sei lá de quem, que eu tenho que confessar pelo meu avô, que eu tenho que confessar pelos meus pais. Para com essa doutrina maluca. Para com essa doutrina esdrúxula. Vá na doutrina que a palavra ensina. Não há nada no Novo Testamento que diga que você tem que pedir perdão pelos teus avós, que você tem que pedir perdão pelos teus pais, que você tem que pedir perdão por antepassados, ou que você tem que ir a um culto onde alguém quebra uma maldição. A maldição na sua vida foi quebrada no momento em que você levantou a mão, recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. Na mesma hora não foi o pastor, não foi um pregador, não foi um apóstolo, foi Jesus que removeu aquela maldição da sua vida, por completo, 100%. Lembre-se que a Bíblia diz que nós já estamos qualificados pelo nosso Pai Celestial. Lembre-se que crenças erradas produzem resultados errados. Então, não confunda jamais, novamente, alguma vez na sua vida, maldições com consequências de más escolhas. São duas coisas diferentes. Maldição necessita de libertação, que só o sangue de Jesus pode promover. Não tem culto, não tem óleo ungido, não tem nada que possa fazer isso no lugar do sangue de Jesus. Se você já foi lavado no sangue de Jesus, toda a maldição na sua vida foi levada, foi quebrada, foi destruída. Más escolhas necessitam de arrependimento, metanoia, mudança de mente. Então eu tomei uma decisão errada, está dando frutos errados, coisas ruins. Eu preciso de exercer metanoia e eu preciso também de exercer conserto. Concerto com S. Para quem não sabe a diferença, concerto com C é música. Concerto com S é reparo. Então, se é necessário que eu vá a alguém e esclareça as coisas, se é necessário que eu vá a alguém e peça perdão, se é necessário que eu vá a alguém e libere perdão, então eu vou e faço isso. Por quê? Porque eu me conscientizei que eu tomei uma decisão errada, que eu tive uma ação errada, uma atitude errada. Isso tem produzido frutos errados, os frutos que eu não quero na minha vida. Mas isso não pode ser confundido com maldição. Porque se você não toma a ação correta para corrigir a decisão errada que você tomou, você pode ir a quantos cultos você quiser, ser ungido com óleo 40, aquele óleo de caminhão, queimado, preto, queimado. Joga o balde de óleo na sua cabeça, se não abusa você de óleo, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Por quê? Porque a dependência do final daquele ciclo, daquele problema, está numa decisão que você toma, metanoia.
eu vou agir de modo diferente. Eu errei com aquela pessoa, eu errei nessa situação, eu me arrependo, eu mudo a minha mente, eu tomo uma ação compatível com essa mudança que eu tive na minha mente. E se for preciso, eu vou lá e resolvo com a pessoa. Eu vou lá e resolvo. Eu peço perdão, ou eu libero o perdão, mas eu não continuo vivendo em amargura, ódio, ressentimento ou qualquer coisa semelhante. Amém? Eu resolvo e eu libero a minha vida. Se há algum tipo de maldição na igreja hoje, são a ignorância. A ignorância e a incredulidade que a ignorância gera. Ignorância é essa que às vezes vem disfarçada de intelectualidade. Eu já cansei de ver no YouTube pastores que falam bem, que pregam bem, que têm um português refinado, mas que estão pregando com base em ignorância, que desconhecem a realidade da nova aliança, que não conhecem a graça, que não sabem como a fé opera, e falam contra a graça, falam contra a fé, com um português refinado, com uma cultura refinada, mas que na verdade demonstram uma grande ignorância exatamente daquilo que precisa ser profundamente conhecido por cada um de nós. A nova aliança, a graça, a fé. A incredulidade muitas vezes vem disfarçada de bom senso. A gente não joga bom senso fora quando exerce a fé. Alô? A fé não implica em jogar fora o bom senso. Mas eu não posso usar o bom senso como uma desculpa para a falta de exercício da fé. Porque a fé, muitas vezes, exercitada, ela contraria muitas vezes o bom senso. Qual é o bom senso que existe em uma mulher que está passando fome, que tem apenas um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite em casa, fazer uma massa para fazer um biscoito, um bolo, um pão, e ao invés de comer ela com o seu filho, ela vai dar esse bolo, essa comida para um profeta? Qual é a lógica que tem nisso? Não tem lógica nenhuma num negócio desse. Qual é a lógica que existe em vender um terreno, pegar todo o dinheiro que rendeu a venda desse terreno e entregar nas mãos dos apóstolos? Não o dízimo, não uma oferta, mas entregar tudo. Qual é a lógica que existe nisso? A Bíblia diz que um homem chamado Barnabé, ele fez exatamente isso. Ele vendeu uma propriedade e colocou o dinheiro 100% nas mãos dos apóstolos. Qual é a lógica que existe nisso? A fé, muitas vezes, ela ultrapassa a lógica, mas eu não estou jogando fora o bom senso, mas eu preciso ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. E ter muita certeza e segurança de que eu estou sendo dirigido pelo Espírito Santo de Deus. E o remédio para a ignorância, o remédio para a incredulidade, não é quebra de maldições, mas é o ensino continuado do genuíno evangelho, que é o que gera uma confiança inabalável em Deus e nas suas promessas. Por isso, a maioria dos nossos encontros aqui, cultos de domingo ou de meio de semana, são cultos de ensino. Não são cultos de pregação. Na verdade, eu não sou um bom pregador, mas eu sou um bom mestre. E o remédio para a ignorância e para a incredulidade é o ensino continuado do genuíno evangelho, porque é isso que gera em nós confiança inabalável em Deus e nas suas promessas. Agora, ouça bem o seguinte, tudo isso que eu falei até agora foi só a introdução da mensagem, agora é que eu vou começar a pregar. Já tem mais 1h30 pela frente aí. Aleluia. Ouça bem o seguinte, esse tempo que nós estamos vivendo hoje, esse tempo que você e eu, você que está pela internet assistindo, acompanhando, esse tempo que nós estamos vivendo, eu estou falando do mês de outubro, já virando para o mês de novembro de 2020. Perdão, de 21, já virando para 2022, daqui a pouquinho. Esse tempo que nós estamos vivendo é um momento hoje, eu digo hoje, dia 31, hoje é um tempo, esse período, esse tempo que nós estamos vivendo, é um momento crucial para a vida de cada um de nós. Bota isso no seu coração que eu estou te dizendo hoje. Esse momento, esse período, esse tempo que nós estamos vivendo hoje, saída do mês de outubro, entrada do mês de novembro, final de ano, é um tempo crucial, um momento crucial para a vida de cada um de nós aqui, estejamos presentes ou assistindo pela internet. É um momento crucial para a nossa vida. Talvez seja um momento que vai definir como vai ser o teu ano de 2022,
E quem sabe, talvez até o resto de toda a sua vida. Nós nunca vivemos o que nós vivemos em 2020. Final de 2019, 2020. A nossa geração, a geração de pessoas que estão vivas na face da Terra hoje, ninguém jamais viveu o que nós vivemos nesse período desse ano. Nenhum de nós jamais experimentou algo, nem imaginou que algo parecido iria acontecer. Talvez seja o momento que vai... Talvez não, é o momento que vai definir como vai ser o teu ano de 2022. E talvez seja o momento que possa definir como vai ser o resto da sua vida. O mundo está profetizando que esse momento vai definir o resto da sua vida, sabia disso? O que o mundo está dizendo? Vem aí o novo normal, não é isso? O que é um novo normal? Sua vida vai mudar da água para o vinho. Sua vida vai mudar, suas rotinas, seus hábitos vão mudar da água para o vinho. E é para sempre. Mas eu quero profetizar aqui para você, eu quero declarar para você aqui profeticamente, que esse novo normal que o mundo está preconizando, não é para você, não é para mim, não é para nós. Existe um normal de Deus para a minha vida, que se para o mundo é um novo normal, para nós a Bíblia já ensina esse normal da vida cristã há mais de 2000 anos. Existe uma vida cristã normal, e a vida cristã normal é uma vida de milagres, um após o outro, dia após dia. O nosso Deus continua sendo um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que faz milagres. Ele continua sendo. Por incrível que pareça, há muitos cristãos que não acreditam em milagres para os dias de hoje. Quer dizer, na cabeça deles, na teologia deles, Deus mudou. Deus mudou. Mas a Bíblia me mostra que Deus é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo para todo sempre. Meu irmão, se 2021 tem sido para nós aqui um ano profético da superação, eu chamei a sua atenção aqui no início do ano, esse ano 2021 será um ano de superação. Não é um ano de estagnação. Não é um ano de conformismo, é um ano de superação. Quando se fala em superação, estamos falando de um momento onde existem dificuldades, problemas, dramas, coisas para serem ultrapassadas, superadas. Quando se fala de superação, está se falando de alguma coisa que exige de nós ação, atitude, posicionamento, postura, que exige de nós decisão. Decisão. E esses meses finais do ano são o ponto de clímax para a superação acontecer. Primeira coisa que nós precisamos superar, agora nesse final de ano, o medo. Nós estamos vivendo um período em que 70% e mais de 70% da população brasileira já está vacinada com a primeira dose, um pouco mais de 50% já está vacinada com a segunda dose. No Rio de Janeiro, mais de 70% da população do estado do Rio de Janeiro já está vacinada com as 2 doses. Em São Paulo, mais de 80% já estão vacinados com as 2 doses. O que nós precisamos hoje não é ficar preocupados com o vírus, mas ficar preocupados com o medo que o vírus provocou na vida de cada cidadão brasileiro, de cada cidadão do planeta. Nós já estamos, essa semana vai ser publicado um decreto em que nós já vamos poder andar nas ruas sem máscara, ambiente aberto, sem máscara. Daqui a 2 semanas, se tudo continuar caminhando do jeito que deve, daqui a 2 semanas nós não vamos precisar mais usar máscara em ambiente fechado. Daqui a 1 mês nós vamos fazer um culto aqui especial, de queima das máscaras. Fogueira santa. Vamos fazer um culto da fogueira santa, da queima da máscara. Cada um vai jogar lá uma fumaça. Você vai embrulhar na máscara um papel escrito lá o que você quer para o ano 2022. Vai empacotar na máscara e vai tacar na fogueira. Aleluia. Olha, eu dando ideia. Vai ter gente aí que vai aproveitar esse negócio. Gente, é como se nós estivéssemos nos quilômetros finais de uma maratona. É como se você estivesse chegando, cruzou o 30º quilômetro, faltam 10 quilômetros para chegar. O pessoal bota há um mito de que o 30º quilômetro da maratona é a grande muralha. É quando você chega no lugar onde muita gente para.
e você, para ultrapassar aquela barreira dos 30 quilômetros e continuar até o quilômetro 42, você tem que ter um preparo psicológico muito grande. Já não depende mais do preparo físico, depende agora do preparo psicológico, porque é um lugar onde o cansaço e o desânimo se tornam agudos e nos convidam a desistir. É depois do 30º quilômetro que começa a sua perna a falar. As suas pernas começam a falar. Você ouve a voz dos seus joelhos. Você começa a ouvir a voz dos seus calcanhares. Você começa a ouvir a voz do quadríceps, bíceps femoral. Eles começam a falar para você assim: para, pelo amor de Deus. Para, por favor. Os seus pulmões começam a se juntar, dizendo: não estou aguentando. Ai, ah. E se você não suplantar aquelas vozes que começam a falar com você, você para. Ouça bem o seguinte: eu sei que muitos de nós, durante esse ano, sofreram perdas. Muitos de nós perderam entes queridos. Gente que morreu por causa da Covid. Além daqueles que normalmente morrem todos os dias por infarto, AVC, acidente de moto, de carro e etc. e tal. Muitos de nós perdemos entes queridos, muitos perderam o emprego. Gente da igreja, gente da nova, crentes que frequentam a igreja batista, presbiteriana, Assembleia de Deus, perderam o emprego, perderam a sua empresa. Teve empresa que fechou as portas e quando você vai ver, o dono da empresa ou a dona da empresa era um crente, era um cristão. Muitos perderam os seus negócios, contratos foram desfeitos, pessoas foram demitidas, empresas encolheram e muitos estão ainda hoje lutando, demitiram, tentando não fechar, tentando manter ainda as coisas funcionando. Muitos de nós perdemos, mas é hora, agora é a hora, agora é o momento. Esse dia é o dia de começar a lembrar que Deus é a nosso favor. Agora é a hora de lembrar que Jesus prometeu que Ele nunca nos deixaria. Agora é o momento de lembrar que Jesus prometeu: nunca vos deixarei, jamais, jamais, jamais vos abandonarei. Agora é a hora de lembrar que Deus tem promessas que foram feitas e boladas, pensadas e foram determinadas antes da fundação do mundo para que você desfrute. Agora é o momento de lembrar que Jesus pagou um preço na cruz do Calvário para que você e eu sejamos livres das amarras desse mundo e possamos desfrutar da herança que foi conquistada para nós de forma dura, terrível, massacrante, sangrante, que exigiu vida, que exigiu morte, mas que teve uma ressurreição e foi conquistado para mim e para você uma herança que não pode ser destruída, que não pode ser consumida, que não pode acabar jamais. Essa é a hora de você lembrar que o preço foi pago por você, para você. Eu quero fazer um convite especial para você nessa manhã. Eu convidei isso para as pessoas na sexta-feira, na live matinal. Vou convidar você para fazer isso durante essa semana. Leia as 2 epístolas de Pedro, 1ª e 2ª Pedro. Leia, vá lendo durante a semana. É uma leitura que, na verdade, você lê em alguns poucos minutos. Você tem 5 capítulos na 1ª epístola, tem 3 na 2ª epístola, você lê aquilo ali. São capítulos curtos, você lê rapidamente. Espera aí, na sua live de quarta-feira. A pastora Denise está lembrando aqui que atualmente nas lives que ela faz na quarta-feira com as mulheres, os homens também podem participar sem problema. Ela está justamente estudando as 2 epístolas de Pedro. Eu nem sabia disso. São cartas de encorajamento para pessoas que estavam tendo perdas. As 2 epístolas de Pedro são cartas de encorajamento para pessoas que estavam tendo perdas tão ou até mais significativas do que aquelas que muitos de nós têm sofrido. Sabe, aquele povo
Imagina só, se você, por uma perseguição de caráter espiritual, político ou qualquer tipo de perseguição, você fosse obrigado a abandonar o seu lar, a sua cidade, e ir para um lugar que você desconhece. Imagina isso. Você não se mudou por vontade própria. Você saiu da sua casa porque alguém perseguiu você, você não teve tempo de vender a sua casa, você não teve tempo de alugar uma outra, você foi expulso, você foi corrido, e mais do que expulso, você fugiu antes que a perseguição viesse e te levasse preso para a morte. Imagina que você não só é perseguido e teve que abandonar o seu país, a sua cidade, a sua casa, e você não tem mais o seu trabalho, você já tinha perdido o seu trabalho, você estava vivendo naquela casa, naquela cidade, naquele país, sem direito a trabalhar. Você estava vendo amigos que frequentam a mesma igreja que você, sendo presos e levados para serem devorados por feras ou serem executados por flechadas ou por feras, leões, tigres e etc. Imagina isso. E você não está passando por um problema onde a grana ficou curta, você ficou sem nada. Você foi retirado do lugar onde você vivia, onde você foi criado, onde você tinha toda a sua estrutura familiar, a sua estrutura econômica, e você foi obrigado a sair daquele lugar sem levar nada. A epístola de Pedro foi escrita para um povo que estava debaixo desse tipo de situação. Um povo que estava na dispersão, judeus que haviam se convertido a Jesus, que estavam sendo duplamente perseguidos. Primeiro, pelos próprios judeus, fariseus, que vinham para tentar convencê-los, dizendo, olha, vocês abandonaram a lei de Moisés, e vocês devem voltar, porque leia só Atos capítulo 15, e você vai ver que em Atos capítulo 15, diz que um grupo, quando começaram em Jerusalém a ver que as igrejas de Paulo estavam prosperando, que gentios estavam se convertendo, alguns da seita dos fariseus, isso é dito exatamente com essas letras em Atos 15, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, começaram a dizer aos apóstolos, se os gentios não obedecerem à lei de Moisés, não podem ser salvos. Imagina isso. Então, os homens têm que ser circuncidados. É a primeira prova de que eles realmente estão afim da salvação. Os homens têm que ser circuncidados. Depois, aí eles vão aprender o resto da lei de Moisés para aprender e seguir e obedecer cada mandamento da lei de Moisés. Eles disseram exatamente isso. Pedro agora escreve para esse pessoal que eram judeus de nascença, tinham se convertido a Jesus e agora vinham judeus dizendo a eles, vocês precisam voltar para a lei de Moisés, ou então vocês não são salvos. E ou vocês voltam, ou então o bicho vai pegar para o lado de vocês. Isso era um lado. De outro, o governo de Roma, que por serem cristãos, o governo de Roma não estava perseguindo os judeus, o governo de Roma estava perseguindo os cristãos. Então eles estavam sendo presos, perdendo suas propriedades, perdendo seus trabalhos, perdendo suas famílias, perdendo a própria vida. Pedro escreve exatamente para aquele grupo de pessoas que estavam dispersos, que por causa da perseguição, que moravam antes em Jerusalém, mas que por causa da perseguição, começando com a morte de Estevão, eles se dispersaram para o norte da Europa, para o sul da Europa, para o norte da África, e entraram também mais na direção do Oriente, só não foram para o Ocidente porque o Ocidente era mar, e foram na direção do Oriente, se dispersaram. É para esse público que Pedro escreve. Mas veja só qual é o encorajamento que Pedro deu àqueles que estavam dispersos, perseguidos, aviltados, sofrendo por causa do Evangelho de Jesus Cristo. 1 Pedro capítulo 1, versículos 3 a 13. Diz assim, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou, nos gerou novamente, nos deu o novo nascimento para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E ele fez isso para que nós desfrutemos de uma herança que não pode ser destruída.
A perseguição, o governo de Roma ou os judeus, nada pode destruir a herança que nós temos em Cristo, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus. Será que você pode levantar sua mão agora, uma das suas mãos, e dizer isso? O poder de Deus tem me guardado. O poder de Deus tem te guardado. Gente, o poder de Deus tem guardado a mim e a minha família. O vírus pegou um monte de gente. Eu não sei nem qual é a cara desse desgraçado desse vírus. Na época em que ainda não tinha tomado vacina, eu só faltei beijar na boca gente com Covid. Eu cumprimentei, eu abracei, eu impus as mãos, eu orei por pessoas com a doença. Pessoas que disseram amém, assim na minha cara, amém. Todas as vezes que eu fiz teste, negativo, 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 negativo. Na minha casa foi a mesma coisa. Por quê? Porque Deus tem nos guardado. Guardados pelo poder de Deus. Mas mediante o quê? Uma decisão de Deus? Não, mediante a fé. Presta atenção no que ele diz agora. Guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação, preparada para ser revelada no último tempo. Essa salvação aqui, que Pedro está falando, não é a salvação do inferno, é a salvação de perseguições, de crises, de momentos negativos na nossa vida. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário for, que vocês sejam contristados por várias provações. Mas Deus está no controle. Para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, fé essa que é muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo quando apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, vocês exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da sua alma, a salvação daquilo que quer te levar para baixo. Por isso eu volto a dizer, Pedro aqui não está falando da salvação do inferno, ele está falando aqui da salvação das perseguições, das lutas que vêm afetar a nossa alma, a nossa mente, e que vão dizer na sua mente, não vai dar, dessa vez já era. Não, ele está dizendo, você precisa exercer a sua fé para que a sua alma seja salva desses ataques, crendo que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Você pode estar passando por um perrengue, uma luta, uma dificuldade, talvez seja uma fase negativa, mas no somatório final, isso vai cooperar para você crescer, amadurecer, se fortalecer, encorajar, testemunhar e abençoar outras pessoas que talvez estejam passando por coisas piores do que você, ou que estejam passando por situações que são inferiores àquilo que você tem experimentado. Foi a respeito dessa salvação, versículo 10. Ele diz, foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho. Coisas que até anjos desejam contemplar. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios. Ser sóbrio significa o seguinte, nesse contexto aqui, imagina o seguinte, você está num circo, você entrou e observou, e viu que naquele circo tem um letreiro escrito, saída.
Olha lá para a sua esquerda, para a sua direita, para a sua esquerda. Você encontra lá várias plaquinhas, várias portas. Está escrito o que ali? Se houvesse uma situação de emergência, para onde você correria? Para o púlpito ou para a saída? Mas na hora do desespero tem gente que corre para o púlpito, tem gente que corre para um lado, tem gente que corre para o outro, tem gente que arranca os cabelos, tem gente que entra no backstage, porque na hora do desespero a pessoa perde a sobriedade. Então ele está dizendo o seguinte, na hora da crise, o circo está pegando fogo, olhe e seja sóbrio. Cara, está pegando fogo, o negócio está todo mundo correndo para lá e para cá, mas eu sei, a saída é ali, então não adianta eu correr para lá, correr para cá, abraçar o palhaço, o equilibrista, eu preciso seguir nesse caminho aqui, naquele caminho ali, porque esse é o caminho onde tem uma placa indicando saída, e quem mantém a sobriedade, vive, quem se desespera, morre. Traz isso para o mundo espiritual. Pedro está aconselhando aqui, sejam sóbrios. No momento de crise, mantenha a calma, sejam sóbrios e esperem inteiramente, não parcialmente, mas esperem inteiramente na graça, favor imerecido, que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, porque a graça não é uma doutrina, a graça não é uma ideia, a graça não é um movimento, a graça é uma pessoa, e quando você recebe uma revelação de Jesus, junto vem uma revelação da graça. Quem não entende a graça, ainda não entendeu Jesus. Precisa conhecer mais e melhor quem Jesus é de fato. Não fatos religiosos a respeito de Jesus, mas quem Jesus é de fato. Eu vou pular agora para o versículo 18. Os versículos 18 e 19 de 1 Pedro 1 diz assim, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que os seus pais lhe legaram. Sobre o que é que Pedro está falando aqui? O legado, Pedro está escrevendo para um povo que era um grupo de judeus que se converteram. Qual é o legado que os pais deixaram para eles? Ritos, rituais, sacrifícios da lei. Pedro chamou aqui de coisas inúteis. Veja só como é que Pedro chama. Ele diz, sabendo que não foi mediante coisas como prata ou ouro, coisas perecíveis, que vocês foram resgatados da vida inútil que os seus pais lhes legaram, mas sim pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Agora olha o versículo 2. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual. Desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para salvação. Salvação aqui não é livramento do inferno. Eles já tinham sido salvos. Todo mundo aqui, para quem essa carta foi escrita, era salvo. Salvação dos momentos negativos, dos problemas, das perseguições, dos dramas do dia a dia. Amém? Busquem o leite, desejem o genuíno leite espiritual, para que por eles lhes seja dado crescimento para a salvação, se é que você já tem a experiência de que o Senhor é bondoso. Gente, nós sempre ouvimos falar que o leite espiritual é para crianças espirituais. E que nós, que somos adultos espirituais, devemos desejar carne, alimento sólido. Não é isso? Peraí, só eu e Bené. Quem já ouviu isso? Leite espiritual. Não, nós temos que sair do leite e ir para uma coisa mais sólida. Porque somos adultos espirituais. Já ouviu uma dessa? Presta sua atenção numa coisa aqui. Hebreus, capítulo 5, versículo 13. Diz assim, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente no quê? Na palavra da justiça, porque é criança. Leia bem o versículo aqui e responda para mim a pergunta do milhão. Pergunta do milhão para essa manhã. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente no quê? O que é o leite?
Pergunta do milhão. O que é o leite? Não vou responder enquanto você não responder. Não, eu vou responder. Gente, olha só. Se eu digo assim, todo aquele que toma suplemento de vitamina B é porque é carente de vitamina B. Eu não digo, todo aquele que é carente de vitamina B precisa tomar vitamina E. Não. Todo aquele que é carente de vitamina B precisa tomar vitamina B. Se eu estou dizendo para você, todo aquele que é inexperiente na palavra da justiça precisa tomar leite espiritual, o que é o leite espiritual? Uau! Teólogos, formados, diplomados, a palavra da justiça, a palavra da justificação é o leite que Pedro está falando aqui. Então, olha só, eu não posso jogar fora o leite para comer alimento sólido. Eu posso comer alimento sólido, mas eu não abro mão de beber o meu leitinho. Em especial em momentos como esse que a gente está vivendo, você tem que tomar leite. Não é o leite da vaca, é o leite espiritual. A palavra da justiça. A palavra da... Eu fui justificado. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso, eu fui justificado. Eu nasci de novo. Aleluia. Aí eu volto então agora para 1 Pedro 2,2, como crianças recém-nascidas. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual. Volte à palavra da justificação. Volte a confessar, a pensar, a meditar, a refletir sobre a sua justificação. Porque em momentos de crise é fácil esquecer da sua justificação, que mostra para você que em Cristo você é um herdeiro qualificado para desfrutar da herança. Aleluia! Porque esse leite, a palavra da justificação, vai dar a você crescimento para a salvação. E em tempo como esse que nós estamos enfrentando, é tempo para crescer. Essa é a palavra profética para você para o final do ano. Novembro e dezembro. Tempo de crise é tempo para crescer. Tempo de crise é tempo para crescer. O mundo vai dizer para você assim, tempo de crise é tempo para sofrer. Mas eu digo para você profeticamente, em nome de Jesus Cristo, tempo de crise é tempo para crescer. Tempo de crise é tempo para crescimento. Eu sei que isso bate no seu ouvido, e eu estou ouvindo um amém aqui, outro ali, outro acolá, porque o que nós estamos acostumados é, tempo de crise é tempo de ficar quieto num canto esperando a crise passar. Tempo de crise é tempo de eu ficar observando o mercado, o que vai acontecer, o dólar, o euro, isso e aquilo, e a economia do país. Será que o presidente vai ser reeleito? Não vai? Daqui a pouco vem a eleição, no ano que vem e tal. Vamos esperar, é tempo de crise, vamos, sossega, finge de morto. Tempo de crise é tempo para crescer. Presta atenção nisso. Presta atenção. É tempo que eu preciso voltar ao leite da palavra da justificação para me fortalecer e crescer. Veja bem o seguinte. 2020 está sendo considerado como um ano desastroso para a economia mundial. Verdade? No entanto, a indústria internacional de tênis de corrida, cresceu absurdamente. 2020 foi o ano dos maiores lançamentos de tênis com novas tecnologias no mercado do mundo. Nunca houve tanto lançamento de tanto tênis de alta tecnologia como em 2020. Tempo de crise. Tempo em que as pessoas diriam assim, cara, deixa esse projeto desse tênis de alta tecnologia para ser lançado, quem sabe, 2022, 2023, quando as coisas melhorarem. Mas foi no tempo da maior crise, no momento em que ninguém estava nem saindo para as ruas para correr, os caras começaram a lançar tênis de alta tecnologia. Dá só uma olhada nisso aqui. Olha só, esse tênis aqui é um Nike Alpha Fly. Esse tênis, eles criaram uma borracha
A entressola, aquela sola verde ali, é uma borracha especial chamada Zoom X. Ela é super macia, mas esse tênis tem ali no meio, na frente ele tem aquele colchão de ar, ele tem no meio daquela sola, ele tem uma placa de carbono, que quando o camarada pisa, ele além de ser macio, ele dá um impulso, a placa dá um impulso para o camarada correr um pouco mais. E mais para frente. Dá uma olhada nesse próximo agora. ASICS Meta Speed. Esse tênis é fantástico. Mesma coisa, criaram uma borracha diferente, custou milhões de dólares para fazer esse composto, botaram uma placa de carbono na Olimpíada, foi um dos tênis que mais conseguiu bom desempenho na maratona da Olimpíada de 2000, do mês agora foi em agosto. Dá só uma olhada nesse próximo aqui. Puma Deviate Nitro. Essa sola aqui, os caras botaram num EVA, eles injetaram dentro dela nitrogênio. E a sola tem microbolhas de nitrogênio. Quando você pisa, as bolhas encolhem e te dão um retorno de energia e te joga para frente. E além disso, ainda tem uma placa de carbono. Uma placa de carbono. Esse tênis aqui, o investimento de milhões de dólares para desenvolver. A Puma, que estava só fazendo coisa da moda, de repente resolveu investir de novo em material de alta performance para corrida. Dá uma olhada nesse próximo aqui. Skechers Speed Freak. Quer dizer, doido de velocidade. Mesma tecnologia, eles botaram injetados no EVA, é uma sola desse tamaninho. Quando ela sai da fábrica, quando bota no forno para injetar gás carbônico e nitrogênio, ela cresce e fica do tamanho do pé que se quer. E ainda tem uma placa de carbono especial. Você pisa, ela te dá um embalo para você correr ainda mais. Tem mais algum? A Fila é uma marca italiana. Mas o centro de desenvolvimento de tecnologia da Fila é no Brasil. Fizeram o primeiro tênis brasileiro, na época de crise, fizeram o primeiro tênis brasileiro de alta performance com placa de carbono, coisa que só os gringos estavam fazendo, um tênis maravilhoso desenvolvido. Fila Carbon Racer, desenvolvido na época em que todo mundo diria, deixa esse projeto mais para frente, deixa esse projeto para lá, não é a hora de fazer, de avançar, de inovar. Já não se fala mais somente em amortecimento e absorção de impacto, mas em tecnologia que faça o tênis dar retorno de energia e impulsionar o corredor. E em muitos casos, esses tênis, todos que eu mostrei aqui para você, todos eles, o preço deles em real é acima de R$1.000. Incrível que esses tênis, você procura nas lojas ou nos sites de venda, e eles quando chegam, vende assim, ó. Você procura, se você não for rápido, você não consegue encontrar. E todo mundo reclamando que está sem grana. Agora eu pergunto para você o seguinte, alguém compra tênis para comer? Alguém compra tênis para alimentar os filhos? É item de primeira necessidade? Mas está vendendo igual chuchu no final de feira, no meio de um momento de crise. E não é um evento no Brasil, é um evento mundial. As pessoas não estavam nem podendo sair de casa para correr. Mas já vou comprar e vou deixar no meu armário, porque na hora que puder correr eu boto ele. E as empresas cresceram muito mais em 2021, 2020, do que em 2019, 2018. Incrível, pode parecer incrível. Nós podemos ficar aqui por horas falando de outras marcas. Quem corre conhece Hoka, Mizuno, Adidas, New Balance, Saucony, Brooks. São empresas que não estão aliançadas com o Deus Todo-Poderoso. Nenhuma dessas empresas está aliançada com o nosso Deus. Nenhuma delas com produtos que não são produtos de primeira necessidade. Se elas podem prosperar em tempos de crise, muito mais esse mesmo Deus pode fazer por cada um de nós aqui. Muito mais Deus pode fazer. Muito mais Deus pode fazer por mim e por você. Muito além, muito mais. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, a gente fechar aqui. Vamos fechar com esse versículo. Romanos 8, 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será
que Ele não nos dará graciosamente, com Ele, com Jesus, todas as coisas. Você reparou que o versículo não diz assim, dará com Ele todas as coisas que sejam necessárias, que nós necessitamos. Não pense em sonhos ou extravagâncias. Está falando aqui do pão de cada dia. Não, ele não botou essa vírgula. Ele está dizendo, será que juntamente com Jesus, aquele que entregou o seu melhor, o seu filho por nós, será que juntamente com ele não nos dará todas as coisas? O necessário, o sonho, o extra, o além, o abono, o prêmio, a bênção. Será que ele não nos dará? Se é que vocês já experimentaram que Deus é bom. Pedro falou isso no final daqueles versículos que nós estávamos lendo. Ele vai suprir. Se é que vocês já experimentaram e têm uma noção de que Deus é bom. Infelizmente, em muitos lugares, as pessoas não estão ouvindo que Deus é bom. Elas ouvem que Deus é bom numa hora, na outra hora, Ele manda um raio na sua cabeça. Não, Deus é bom o tempo todo. Todo o tempo Deus é bom. Em todo o tempo, Deus é bom. E eu preciso de experimentar isso.